Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Boa noite, já 7 horas da noite, num dia chuvoso de verão. Aliás, hoje a chuva que caiu no centro de São Paulo, talvez pela primeira vez tenha me assustado verdadeiramente. Foi uma chuva grande aqui. Eu e o professor Bunazar resolvemos fazer essa nossa live para conversarmos a respeito de uma verdadeira mudança que percebemos que tem passado o direito contratual nesse pós-pandemia. Muitos vão dizer, bom, durante a pandemia. Sim, durante a pandemia, mas eu já ponho... Boa noite, Daniel. Eu já falo em pós-pandemia, porque evidentemente que com o desconfinamento quase geral, menor ou maior, a depender do lugar do Brasil e a depender também das medidas restritivas que o Brasil está enfrentando, o que a gente vê hoje já é realmente desconfinamento quase geral, e as questões contratuais que pareciam muito teóricas num sistema tradicional e num sistema em que nós debatíamos força maior, revisão contratual, etc., de repente ganha uma dimensão prática que eu, sinceramente, nunca imaginei que teriam. Eu estou com a gravata do Star Wars sempre, em homenagem ao professor Bunazar, que ele também é fã do Star Wars, tá certo? Então estamos sempre com o Star Wars aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Caio, boa tarde, saudade de você também. Quando você quiser pagar aquele almoço gostoso, estou à disposição. Professor Bunazar, boa tarde. Boa noite a todos, boa noite. Caian, Bruna, turma toda aí, que maravilha, que alegria ver vocês. Ô, Bru, meu amor, tudo bem? Professor Simão, os franciscanos cumprimentam paz e bem. Os fãs de Star Wars, a força esteja com você. Então, eu acho que a gente pode começar por aí também. O Caio fala que vai pagar almoço, mas não paga. Fica ali fazendo planejamento tributário e aquela coisa não pagou. A Elis Rovito. É muita viagem para Brasília também, né? Então isso tudo, né? Soltar aquela graninha do almoço que é boa, o professor Bartini não quer. Mas o Marcelão lá em Minas Gerais comendo arroz de pato, mas como a gente tem esperança e fé, Bunazar, a fé, ela move montanhas. Você que é um homem que gosta da Bíblia, um dia o professor Bartini tira o escorpião do bolso e paga um almocinho, nem que for um almoço mais simples. É uma coisa do dia a dia. Vamos lá no Bela Sintra. Bela Sintra, do dia a dia. Bela Sintra. Está anotado aqui, vamos fazer print da tela. O professor Caio vai pagar o Bela Sintra, com vinho e tudo. Obrigado, professor. O Nazar, e as questões contratuais? Começamos no ano passado uma sequência de cursos para discutir contratos, cursos online que foram bastante bem aceitos pelos alunos, e de repente parece que a pandemia passou e as questões contratuais começam a surgir agora. Eu estou com uma impressão, do Nazar, que tudo que nós vivemos ano passado foi quase que uma preparação para um momento, no mínimo, curioso que nós estamos vivendo agora. Eu queria começar fazendo uma nota com vocês que o ano passado, o grande debate que permeou o ano todo é: o contrato no Brasil se revisa ou não se revisa e em que condições se revisa? Essa questão inicial, ela é muito curiosa, porque quando a gente... Obrigado, Cíntia. Obrigado. Vamos começar os nossos cursos, nossa quarta edição da turma de contrato semana que vem. Mas essa questão do se revisa ou não se revisa, ela é curiosa, porque o CDC tem uma regra expressa de que é permitida a modificação em favor do consumidor, mas sem grandes detalhes, desde que haja uma mudança de circunstâncias. O CDC é praticamente lacônico no artigo 6º. E o Código Civil tem dois dispositivos, um de resolução, que é o 478, e um de revisão / inserção de inflação, que é o 317, que são dois dispositivos também que nunca se imaginou que fossem entrar na pauta como entraram a partir do ano passado, por conta da pandemia. E qual é o nosso objetivo nessa conversa de hoje? Alertar vocês alguns mecanismos simples que a gente precisa começar a inserir nos contratos pós-pandemia para prever coisas que eventualmente a gente não previa e até para debater temas bastante complicados. Eu vou dar um exemplo do que nós vamos começar a conversar. Obrigado, Gustavo. Grande amigo também. O Biasi, lá de Curitiba, um abraço. Eu ia te dizer, Bunazar, que... O Biasi é como a Helena, né? O Biasi é como a Helena. Era de Esparta, foi para Troia. Era de São Paulo, agora é de Curitiba. E já não volta mais para São Paulo pelas últimas notícias que tive, não sei.
a confirmar, já não volta mais para São Paulo. Mas o que eu ia te dizer, Bunazar, é que de repente surgem questões contratuais extremamente difíceis. Por exemplo, o IGPM, que é um índice que é mais usado pelas pessoas normais, pelo homem médio nos seus contratos do que o próprio IPC, que é o índice oficial, mas de repente toma um pulo de 25%, sendo que a inflação não chega a 6%, há um descompasso, mas por razões, não é obra do acaso, porque o índice, que é o IGPM, ele é medido a partir da cesta básica, que subiu muito, e a inflação geral do INPC considera outros dados, e de repente meu contrato de locação aumentou 25%. Quando eu digo aumentou, é correção monetária de 25%. E isso porque nós vivemos um momento pandêmico complexo. E daí, temos como nos precaver em contratos, por exemplo, para previsão de correção monetária negativa ou de excesso de correção monetária? Temos como nos precaver nos contratos com cláusulas indenizatórias em geral? Eu estou lançando alguns temas que nós vamos debater, por exemplo, eu e o Bunazar acompanhamos bem, a Bruna até produziu artigos, a questão do dano moral decorrente do atraso e cancelamento de voo, que a MP do presidente Bolsonaro dizia que não configura dano moral o atraso, e a lei veio para dizer que não cabe indenização se a empresa aérea tomou medidas para suavizar o problema, etc. Então, nós estamos vendo momentos curiosos que tem lei dizendo o que é dano moral praticamente no Brasil, transporte aéreo. Nós nunca vimos. Que tem, por outro lado, um momento em que as pessoas perguntam, afinal, essa pandemia é força maior para a resolução do contrato? Eu posso prever que ela é força maior? Posso prever que não é força maior? Enfim, nós estamos agora com uma gama de assuntos que eu acho que nessa noite eu e o Bunazar vamos tentar conversar com vocês a partir da nossa experiência e também de muitos debates que tivemos nesses cursos de 2020 que demos e que vamos começar a dar semana que vem agora lá no Zoom. Bunazar, e aí? Qual é a sua sensação dessa matéria contratual, desse momento contratual, talvez para a gente certamente único, na história da humanidade, talvez também único? Qual é a sua leitura? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, Simão, com você mais uma vez para batermos papo, né? Eu conversava outro dia com o pessoal do nosso escritório lá e eu dizia o seguinte: nunca um instrumento contratual bem feito foi tão importante, não é? Porque vejam vocês que maluquice a maluquice pela qual nós passamos. Nós tivemos, com a eleição do presidente Bolsonaro, um boom, uma esperança de maior liberdade econômica. Tivemos a lei da liberdade econômica, que reforça a noção de obrigatoriedade dos vínculos contratuais, pacta sunt servanda, pouca ou mesmo nenhuma intervenção do poder público, do judiciário em especial, nos contratos. Bom, vem uma pandemia e vira tudo de pernas para o ar. Não é? E aí, várias questões são recolocadas. É possível revisar um contrato ou não é possível? O judiciário, como sempre, chamado a decidir as questões, acaba por decidir pela possibilidade de revisão. Esse ponto que você levantou do IGPM, ele é sintomático, né? Um aumento de 25%, no momento em que a população não tem dinheiro, no momento em que muitos estabelecimentos comerciais estão pensando em fechar as portas por falta de clientela. Será que isso é sustentável? E aí, nós temos que pensar como os civilistas pensam. A beleza do direito civil, e eu digo isso sempre aos nossos alunos, é esse nascer da experiência, né? Como diziam os romanos, ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos, e isso com o direito civil é mais verdadeiro do que nunca. Então, com esse boom de problemas que surgiram, será que o instrumento contratual pode dar conta? Eu costumo dizer... Pois não? Pode falar. Não, eu ia fazer só uma nota. Nunca houve um momento tão propício para a gente como esse momento de criação contratual. Eu explico exatamente isso que o Bunazar dizia. Nós nunca vivemos antes, é um momento ímpar para a humanidade, logo é um momento ímpar para criação de obrigações, regras e deveres. Mas prossegue, depois eu vou desenvolver um pouco algumas ideias. As pessoas, olha, o Dr. Magno aí, o eminente delegado de polícia, foi meu aluno
é a cara do Clark Kent. E agora, nos últimos dias, ele começou a usar um bigodinho. É um menino bonito, ele começou a usar um bigode para ficar feio. Agora ele parou de usar o bigode de novo, voltou a ter Nazar, o do Clark Kent. você falou Clark Kent, eu achei que você ia falar Clark Gable. Eu fiquei mais preocupado com sentir a Não, sua Clark idade. Kent, Mas, Clark mas Kent. prossegue, Clark Kent. prossegue. Então, o que acontece é o seguinte, não existe, outro dia eu até brinquei no Instagram, né? As pessoas, aprenda a fazer tudo da noite para o dia, você terá sucesso milionário, receba 300 mil reais por mês, milionário. São esses golpes, né, que surgem aí, né? A verdade é, existe contrato à prova de bala? Existe um contrato que, se nós fizermos, nunca será impugnado, nunca será... Claro que não. Mas existem contratos que, feitos para atender as demandas do cliente, da sua empresa, da sua pessoa física, pouco importa, evitam uma intromissão desnecessária e trazem balizas claras para a decisão jurisdicional ou mesmo arbitral. Então, a ideia, quando a gente fala de um contrato bem elaborado, não é um contrato mágico, um contrato hermético, um contrato que ninguém pode violar. Não, é simplesmente um contrato que traga clareza das obrigações das partes e traga critérios de decisão, caso seja necessária qualquer tipo de revisão sobre ele. O que você acha disso, Simão? Perfeito. Eu já aviso a todos que o Nazar está piscando a luz aqui de casa. Se acabar a luz, eu vou fazer a live do escuro. Vocês ficam com a beleza do Bunazar e a minha voz no background. Mas é o professor Simão comprou uma casa nova e a casa parece que ele pagou um preço barato porque ela estava meio assolada por espíritos. E aí a luz pisca. Como eu assisto aquela série porcaria de adolescente, como eu assisto Supernatural, eu vou falar, põe sal na beira da porta, assim, para os espíritos não passarem. Se quiser, eu interrompo a live e começo agora. Mas, de qualquer maneira, o que eu ia dizer... Vamos falar, por exemplo, de uma questão curiosa. O Brasil assistiu no IGPM uma subida de 20%, no 25%. No IPC, no início do ano passado, o IPC negativo, uma deflação decorrente de um estrangulamento das questões econômicas, da atividade econômica. Né? Então, uma das coisas que a gente pensa pouco quando faz contrato é correção monetária. Eu costumo dizer que a correção monetária teve duas fases no Brasil. De glamour, quando a inflação era de 80% ao mês, que se não existisse correção monetária, não existiria a prestação. Vocês imaginem, né, no tempo do Sarney, com 80% de inflação ao mês, R$1.000, que não era a moeda da época, 1.000 cruzeiros, simplesmente num mês tinha sumido. Então ela tinha o glamour máximo. Nós tivemos estabilidade do plano real, e eu acho que é isso muito interessante. Cláusula de hardship, nós vamos conversar um pouco exatamente sobre essas questões de assunção de risco no contrato, daqui a pouco. Mas, basicamente, ela some do cenário, uma inflação idílica, 2%, 3%, 1%, 0,5%, e, de repente, ela volta no momento pandêmico. Então, a primeira nota que eu gosto de falar sempre, e os nossos cursos batem nessa tecla, é que a cláusula de correção monetária ela não é óbvia de copy-paste. Primeiro que você tem que escolher o índice, IPC ou IGPM. Os alunos, normalmente, perguntam, professor, qual índice o senhor escolhe? Eu digo, depende. Se eu tiver pelo credor, eu tento pôr o IGPM. Porque a base de cálculo é mais generosa e, portanto, a inflação medida pelo IGPM acaba sendo maior. Porque o IGPM escolhe índices, dados para compor o seu índice, que normalmente são dados mais inflacionários do que o IPC. Se eu tiver pelo devedor, eu tento sempre o índice legal, que é o IPC. Se vocês também não souberem qual índice pôr e deixar aquilo no silêncio será o IPC. Porque o IPC é o índice oficial de inflação, que vai seguir, então, quando o 389 fala em inflação, vai ser aquilo. Ou quando o 316 fala em correção monetária, estabelecida por lei sem índice, a gente só fala a cláusula de escala móvel, também vai ser o IPC, o INPC. Então, essa é a primeira nota que eu quero fazer. A gente escolheu o índice de correção monetária é uma coisa até, de certo sentido, oportunista. Outra coisa do Nazar que eu tenho recebido perguntas, mas professor, e quando o valor diminui porque o IPC deu negativo? Se você só previu correção monetária, positiva sobe, negativa desce. Mas eu tenho visto em locação cláusula dizendo que o índice negativo não se aplica. Vejam a importância de um bom contrato. É plenamente viável, e depois eu vou até te lançar aquela pergunta que eu lancei quando demos o curso passado, porque eu quero que você responda de viva voz. É plenamente possível que a cláusula contratual só preveja
inflação positiva, portanto, não a deflação. Apesar da repetição de termos, que a inflação já é positiva, mas uma inflação com índice positivo. Exclua a deflação da correção monetária. Eu até perguntei para o professor Bunazar no último ano, quando a gente preparava os nossos debates para os nossos cursos de 2020, se era possível que o contrato contivesse uma cláusula simplesmente assim, não se aplica a correção monetária. Ou seja, não importa se para mais ou para menos, na presente relação contratual, inexiste correção monetária, seja pelo IGPM, pelo IPC ou pelos índices setoriais, como o índice da construção civil. Eu queria que você desse sua resposta, a sua leitura sobre o contrato que afasta a incidência de qualquer índice de correção. Perfeito. Eu só vou, antes de dar essa resposta, utilizar uma expressão aqui que é mal vista, né? Quando a gente fala em manipular, parece que é algo feito para o mal. Manipular é trabalhar com as mãos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o contrato, o instrumento contratual, ele tem que ser bem trabalhado. O professor Simão bem colocou, eu posso colocar o índice A, posso colocar o índice B, posso dizer que deflação é irrelevante. E eu posso trabalhar no seguinte sentido, aplica-se o IGPM até aumento de certo tanto. Eu posso colocar um teto de aumento sem nenhum tipo de problema. Isso é manipulável no sentido de estar ambientado aí na autonomia das partes. Ou seja, o Bunazar, autonomia privada, que também é um nome que pegou uma cara de coisa feia, como se fosse sacanagem, não é? É a base do contrato, ela permite limitação de inflação. É uma coisa que nós nunca fizemos, porque eu repito, no passado a inflação era tão alta que se limitasse o dinheiro sumia. No presente ela foi tão baixa que não fazia sentido limitar. Veja que nós estamos num terceiro momento histórico. Vale a pena essa reflexão. Que eu posso ter uma limitação usando o IGPM até 10, 15, 12, o número que vocês quiserem. Professor, onde está a base disso? O 421, relido pela Lei da Liberdade Econômica, permite que as partes estabeleçam, sim, concessões recíprocas. Sempre se permitiu, mas agora tem uma base técnica. Então, primeira nota, estamos de acordo que é possível escolha de índice e limitação de índice para deflação ou para inflação. E a renúncia, simplesmente? A previsão de inexistência de correção? O problema é o seguinte, essa cláusula de renúncia de correção, ela será, e a resposta é um pouquinho paradoxal, né? Ou eficaz ou radicalmente ineficaz. E explico. Se houver uma correção irrelevante ou pequena, a cláusula produz seus efeitos. Eu posso aplicar o nominalismo. A regra no nosso código é o nominalismo. Se as partes não combinarem reajuste, eu pago as dívidas em dinheiro pelo valor nominal. O que é valor nominal? Né? Eu costumo, de maneira bem didática, bem bobinha, dizer, eu te empresto R$100. Qual que é o nome desse valor? R$100. Se você vai ter que me pagar pelo valor nominal, você me devolve R$100. Se ao contrário, você tem que me devolver 105, há uma mudança de nome à correção. O princípio do nominalismo fica afastado. Então, essa cláusula será plenamente eficaz. Agora, se esse instrumento contratual, se essa relação entre as partes for surpreendida por uma inflação galopante, de modo a esvaziar o objeto do contrato, a cláusula cai. Claro. A cláusula cai, porque o artigo 317, ele pode ser, repito, balizado pelas partes sem nenhum problema. Mas ele é uma norma de ordem pública, ele não pode ter o seu conteúdo completamente esvaziado, sob pena de chegarmos ao absurdo de ter um contrato bilateral, ou sinalagmático, melhor, sem prestação de uma das partes. Lazar, vamos responder o Marcelão, nosso amigo de Minas, e depois eu vou te lançar uma pergunta, porque você falou muito bem da correção monetária no nominalismo, ou seja, enquanto eu estou pagando. Depois eu quero saber da renúncia à correção no caso de inadimplemento, quando ela teria um conteúdo indenizatório. Já vou lançar. Mas só vamos responder ao Marcelão antes. Você acha que é possível uma média de índices? Para mim, não tem nenhum problema. Eu posso dizer, vai ser a soma do INPC mais o IGPM dividido por 2. Ou vai ser 50%, 60% o IGPM e 40% o INPC. Eu também não vejo nenhum problema na eleição de índices, mesmo porque se eu posso eleger um só, por que eu não posso eleger 2 ou 3? Eu diria, talvez, Bunazar, até para evitar uma condição puramente potestativa, a não sei que fosse assim, o índice será de correção aquele que o professor Simão quiser, porque o quiser não está pré-indicado, e o quiser o sistema não admite. Mas se o Simão e o Bunazar quiserem escolher uma média de 4 índices,
para mim não há nenhum problema de validade nessa cláusula, desde que eu não possa indicar na hora, como se fosse um direito, uma condição potestativa. Agora, o que eu tenho achado interessante são as pessoas que querem pôr nos contratos, e também temos discutido isso nos cursos, a não correção monetária em caso de não pagamento. Principalmente porque quando se discute uma questão contratual também interessante, se os juros legais são a Selic ou o CTN, 1% ou a taxa Selic fixada pelo governo, que também é tema que precisa estar no contrato, as pessoas não põem juros, elas dizem juros legais, e o Brasil hoje vive quase que uma perplexidade com aquele 406 do Código Civil, também a taxa de juros deve estar no contrato, mas eu lançaria, antes da gente, só para não mudar de assunto, e a renúncia da correção monetária indenizatória, aquela que vai estar compondo as verbas do 389 do Código Civil. Isso, a natureza das verbas, é interessante conhecer um pouquinho de direito das obrigações, né? Uma coisa é a fonte da prestação ser a fonte contratual. E a resposta que eu dei foi, eu não posso esvaziar o conteúdo da prestação. Qual que é a fonte da obrigação indenizatória? O ilícito, no caso contratual. E aí, eu entendo que esta cláusula de não correção, ainda que haja uma inflação galopante, ela é válida e terá sua eficácia mais facilmente mantida, porque ela acabará funcionando como cláusula de limitação da responsabilidade civil. Então, é um tema que a gente bate muito nesse nosso curso de contratos. A Camila disse que o professor Simão está gatinho com essa gravata moderna. O professor Simão é gatinho, olha aí. Ganhei do Star Wars, ganhei do Matheus, meu orientado. E o Bunazar morre de inveja que nenhum aluno nunca deu uma gravata tão linda para ele. Agora, eu concordo, Bunazar, que o campo da responsabilidade civil e o campo dos danos, sendo as partes maiores e capazes do contrato válido, por que não renunciar a parcelas do direito de indenização? Então, a correção monetária, compondo a indenização do 389, ou no caso de mora ou inadimplemento absoluto, eu também estou de acordo com o senhor Bunazar, que é um direito renunciável. Aliás, também limitável. As partes podem dizer, haverá correção monetária no limite de até tanto. Também ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque as cláusulas de correção monetária e juros são, no Brasil, um copy-paste. E em contratos de natureza empresarial, tem que tomar mais cuidado ainda. Agora, só para seguir. E a história dos juros contratuais, a questão gravíssima que nós até hoje, o Código Civil tem de vigência, 2003, 2022, vou pôr 22, o ano que vem faz 19 anos, e nós não sabemos ainda se a taxa legal de juros do 406, os juros cobrados para impostos de mora de impostos devidos à Fazenda Nacional, é aquela que é fixada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, ou o CTN 161, parágrafo 1º, 1%. Como é que a gente faz em matéria contratual para tentar dirimir uma situação que é dramática, já que o próprio Judiciário e o próprio STJ se digladia para discutir se é CTN ou é Selic, para dar vamos dizer assim, um cuidado, um conforto aos nossos clientes? Perfeito. Eu vou responder em duas etapas, né? Começo respondendo como advogado. Eu sempre digo aos alunos, e é um ponto importante no nosso curso sobre isso, em que eu falo sobre a importância de expor no contrato o racional das decisões. Ou seja, por que as partes chegaram àquela cláusula? Principalmente nessas cláusulas que não são corriqueiras. Contratos bem elaborados, tem cláusulas corriqueiras bem elaboradas, mas tem também aquelas cláusulas feitas sob medida, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, se nós, trazendo especificamente para esse caso da taxa de juros, se nós expusermos o racional, por exemplo, olha, considerando que há polêmica sobre isso, considerando que não há, que não está pacificado, resolve que o índice será tal. Perfeitamente válido, não é? Não há aí nenhum abuso. Agora, respondendo o segundo ponto, qual taxa deve ser a correta à luz do nosso sistema jurídico? Essa questão, Simão, eu me recuso a responder na sua presença. Eu acho que você é uma das maiores autoridades nesse tema e conhece isso profundamente e vem debatendo esse tema profundamente. Aí eu acho que eu conheço a sua opinião, concordo com a sua opinião e acho que os nossos alunos merecem ouvir de você esse ponto.
É um dos temas que também eu tenho trabalhado no curso, Bunazar, porque a preocupação dos alunos, aliás, outro dia no curso, no último que nós demos, eu falei, professor, se eu seguir isso que o senhor está falando, meus clientes estão praticando usura, que é crime, eu nem estou sabendo. A questão, só para a gente não fugir da conversa, é que o Código Civil permite previsão de juros compensatórios ou remuneratórios, permite, eu posso escolher remunerar o dinheiro mesmo sem nenhuma mora, sem nenhum atraso, e eles podem ser até o dobro da taxa legal. Por que o dobro? Temos um decreto que está em pleno vigor, o 22626/33, do tempo do Getúlio Vargas, mas em pleno vigor, que é a tal da lei do usura, que permite que o contratante duplique no máximo a taxa legal. E que no Código Antigo era muito simples, que a taxa legal dizia 0,5%, duplicar, meio é 1. Então eu tinha juros de 1% ao mês, contratados validamente, sem crime, sem usura. Vai ficar gravado, Dora. Vai ficar gravado, eu estou deixando lá no IGTV e também no YouTube do professor Simão. E também, para aqueles que quiserem aprofundamento, nós vamos começar segunda-feira esse curso de cláusulas contratuais, segunda-feira à noite. Estão Agora, todos convidados. Oi? Todos convidados. O link está na bio, tanto na minha quanto na do Simão. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no programa do curso. E daí, a questão desse dobro da taxa legal é que é crime, né? Além do problema jurídico da invalidade da cláusula de juros, nós temos ainda um problema de ser crime. E daí, como o CTN tem lá o artigo 161, parágrafo 1º, que fala em juros de 1% ao mês, a lógica, também esse é o ponto que o advogado e o professor não conversam muito bem, mas a lógica é que eu poderia ter juros de até 2% ao mês. Dobro de 1, 2, 24 ao ano. E eu digo para os alunos, não façam isso, ponham no máximo 1. Por quê? Onde é que está escrito? Há uma sensação, é uma coisa muito curiosa e que a experiência pode nos trazer. Há uma sensação jurídica de abusividade em juros de 2% ao mês. É uma coisa que não está escrita, não está dita. E que, pela lógica, eu poderia ter. Olha o Zé que fez nossos cursos, Zé. O Zé Romero, grande amigo. Voz de locutor. E voz de locutor. E daí eu ia dizer para vocês que entre a Selic, que hoje está baixíssima, porque esse clima de uma certa recessão econômica, e de repente estão faltando coisas, de repente começa a subir a inflação, mas a gente tem costumado dizer que, e no curso a gente frisa isso, que o bom é inimigo do ótimo. Mas se você quiser ser ótimo para o seu cliente, é melhor você ser bom às vezes. Porque a Selic, tida como taxa de juros, os juros são muito baixos. O CTN tem juros muito altos. Aliás, aplicado o CTN, nossos juros são maiores do que países como a Turquia, por exemplo. Então, essa é aquela hora que a experiência do professor e do advogado conversa com os alunos. Eu não ponho juros maiores de 1% ao mês, mesmo podendo, em tese, duplicá-los. Acho que estamos de acordo, Bunazar? 100% de acordo. E eu bato muito nisso para os clientes. Se nós fizermos uma cláusula extremamente dura, ela quebra. A cláusula quebra. E outra, nós abrimos flanco no contrato para discussões infinitas, não é? Então, eu estou plenamente de acordo com você aqui, Simão. Neste caso, ótimo para o cliente é uma boa taxa de juros, 1%. É ótimo, é verdade. E olha, eu vou responder para a Sheila que juros compostos o sistema brasileiro civil não admite. Não o bancário, não o de crédito em financeiras e mesmo em faturização na factoring. Mas no sistema civil não, porque o código é expresso. A capitalização é anual. A cada ano capitaliza. Não pode ter capitalização mensal sob pena de nulidade da cláusula. O Código Civil é expresso e se eu tivesse com a cabeça menos ruim e menos de férias do que eu estou, eu lembraria o artigo, mas eu já não lembro mais. Mas é expresso. Está lá no mútuo, no artigo 591 ou 590 ou 592. O Bunazar vai ver no Código Civil dele que ele dorme abraçado com o Código Civil. Agora, o Silvestre faz uma pergunta, Bunazar, de corrigir, pode ver aí se é o 589, 590 ou 591. É um desses três, do mútuo. Agora, o Silvestre faz uma pergunta interessante, que também era muito comum, viu, Silvestre, no tempo inflacionário, que era fazer uma correção por meio de um índice, que não era um índice, era uma commodity. Era 591, uma... desculpe, 591. 591. Então, você vê que eu não errei muito. Mas corrigir, por exemplo, pelo dólar, corrigir, por exemplo, pelo ouro, ou corrigir por uma commodity, arrendamento de acordo com o preço da soja. O Código proíbe essa indexação. Proíbe, Silvestre, eu te explico de uma maneira bastante simples, porque, no fundo, o curso forçado da moeda é sinal de soberania. A partir do momento que eu começo a querer pagar em bens ou pagar em moeda estrangeira, ou mesmo de maneira disfarçada indexar em bens, é um desprestígio ao real.
É verdade que existem leis especiais que admitem em alguns casos. Vou dar um exemplo simples. Eu vou para o exterior e viajo, faço compras em dólar. É claro que eu posso converter o dólar que eu comprei e gastei nos Estados Unidos para pagar em reais no Brasil. Empresas estrangeiras também podem. Mas na locação, a regra expressa que proíbe o arrendamento, o aluguel fixado por moeda estrangeira ou mesmo por commodities, como você disse. Isso é uma das coisas que a gente, curiosamente, volta ao debate e que está superada exatamente desde o século passado, século XX, quando havia uma inflação alta e o debate... Agora, a Camila do leasing em dólar, eu não vou chutar, não vou dizer com certeza, existia uma lei nos anos 90, existia, e eu advoguei que permitia expressamente. Eu não sei se ela foi revogada, Bunazar? Não, eu não sei, mas a questão é que o leasing dólar se admite quando há questão de importação, e é um contrato que é praticado reiteradamente, não há problema com relação a esse contrato. E o Bruno lembra que os contratos de commodities, mas não é o que o Silvestre perguntou, ele perguntou arrendamento pago de acordo com o preço de commodity. Claro, esses podem ter preço fixado em dólar? Pode sim, porque é muito comum, porque o contrato de commodity soja, por exemplo, esse contrato tem uma compra e essa commodity é vendida na Bolsa Americana. É verdade que aí sim, Bruno, você tem razão. Mas não aliar o preço da commodity ao valor do arrendamento. Aí exato. Vamos separar as coisas, né? Uma coisa é a forma do pagamento, outra coisa é o indexador. É isso mesmo. Agora, Bunazar, diga uma coisa para mim, seguindo a nossa lógica aqui. E a nossa velha e boa cláusula penal? Nós andamos também com questões interessantes. Eu digo sempre assim, para quem começou a advogar. Professor Simão, comecei a advogar em contratos. Dá 2 dicas de ouro, dou 2. Cuidado com a prestação e cuidado com a multa. São 2. Depois eu posso dar outras, mas as 2 são cuidado com a prestação, cuidado com a multa. Normalmente, é curioso ver como os jovens advogados, e nem sempre tão jovens, mas vamos começar assim, para evitar melindres, eles têm um baita cuidado na prestação contratual, nos prazos, nas regras, e a multa praticamente, tem uma expressão inglesa que não tem igual em português, que eu amo, take for granted, como se estivesse assimilada. Qualquer coisa, põe aí que meu cliente não vai descumprir, né? E, aliás, quem estuda um pouquinho de análise econômica do direito e um pouquinho de equilíbrio contratual, sabe que a multa é tão importante quanto o próprio objeto da prestação. O STF, o STJ teve aquele debate enorme, que eu fiz até fui convidado como amigo da corte para falar naquela audiência pública, não amigo escuri no sentido mais tradicional, mas para falar. Eu acho que, aliás, eu era amigo escuri tradicional, nem sei como é que foi bem aquilo, mas sobre acumulação de perdas e danos com cláusula contratual prevendo indenização. Ou seja, eu tenho uma cláusula contratual, chama multa, ou cláusula penal, e depois eu quero cobrar, além daquilo, prejuízos excedentes. Essa construção da cláusula penal, Bunazar, também tema que eu e você damos nos cursos com bastante calma e cuidado, porque é um dos temas ultra relevantes. O que você quer dizer para os nossos amigos da construção da cláusula penal no Brasil, moratória e compensatória, e alguns cuidados que devemos ter com prejuízos suplementares? Esse problema, né, que é um problema seríssimo, tem muito a ver com uma característica das gerações atuais, né? O nosso Código Civil disciplina a cláusula penal da maneira que eu, Bunazar, julgo ideal? Não. Mas a disciplina é aquela que está no Código Civil e não há muito que se possa fazer, não é? Então, nós temos, basicamente, isso é um ponto que a gente bate muito nesse nosso curso, porque eu já vi excelentes advogados, grandes escritórios, metendo os pés pelas mãos. A cláusula penal, nós temos 2 qualificações da cláusula penal no nosso código. Ela pode ser moratória, para compensar a mora, etc., ou ela pode ser indenizatória no sentido de substituir a obrigação principal. Quando eu tenho a cláusula penal como reforço de uma cláusula específica, para o caso de mora, por exemplo, eu posso exigir o cumprimento da obrigação principal, da obrigação, e a cláusula penal. Quando a cláusula penal é substitutiva da prestação, ou seja, quando ela tem puro caráter indenizatório para hipótese de total inadimplemento, o nosso código é muito claro. Eu não posso exigir indenização suplementar. Então, trocando em miúdos... 416 do Código Civil.
A cláusula penal presume, iuris et de iure, ou seja, de maneira irrefragável o dano. Não pode se debater se o dano foi maior, menor ou inexistente, mas é aquilo e não mais que aquilo. O código dá com uma mão e tira com a outra. Senhor devedor, se o senhor incorreu em mora ou inadimplemento absoluto, o senhor deve. E quanto? Quanto o senhor combinou? Não importa se o prejuízo é maior ou menor. Mas também, por outro lado, o senhor só deve aquilo que o senhor combinou. Reparem que coisa genial. Você deve, ainda que o dano seja zero. Você não pode provar a inexistência de dano, porque o dano é presumido de maneira absoluta. Mas, por outro lado, você sabe o máximo que você deve. Eu reputo isso, Bunazar, de uma inteligência, Claro. porque o credor sabe que pode perder porque o prejuízo pode ser maior, mas tem a vantagem de não precisar comprovar dano algum. Ele ganha bastando o descumprimento. E o devedor tem a vantagem de saber o máximo que ele paga, com a desvantagem de saber que o dano pode ser do zero e ele vai pagar alguma coisa. Eu sempre achei isso, juro mesmo, de uma lógica e de um equilíbrio do genial. que é lindo, lindo. Mas, Bunazar... E tem um detalhe, né? Nós podemos clausular no seguinte sentido. As partes se reservam o direito de exigir indenização suplementar caso o dano supere o valor da cláusula penal. Existe uma discussão que é ardilosa, que é a seguinte, né? Imaginem só, eu faço com você, o escritório representa um cliente, imaginemos um caso empresarial. Sociedade empresária de um lado, sociedade empresária do outro. E aí, a prestação principal, o contrato de trato sucessivo, tal, estabelece uma cláusula penal de 5 milhões de reais. A outra parte descumpre. E eu digo para o meu cliente, qual foi o prejuízo que você teve? Ele fala, olha, eu tive um prejuízo baixo aqui, Bunazar, eu tive um prejuízo de 200 mil reais. Eu digo, ótimo, porque a nossa cláusula penal é de 5 milhões. Então, você teve um lucro, vou chamar assim, de 4 milhões e 800. E aí ele vai dizer, nossa, que maravilha, que alegria. Eu vou ganhar 4 milhões e 800. Perfeito. Só que sabe o que pode acontecer? O sujeito vai lá e toma um prejuízo. A cláusula penal é de 5 milhões. Só que ele toma um prejuízo de 15 milhões. 15 milhões. E, de repente, ele chega para o advogado e diz, olha, eu tomei um prejuízo de 15 milhões. Eu tenho direito a 5, mais o resto, né? Não é nada. Porque se ele só estabeleceu 5 milhões, sem se reservar o direito de exigir indenização suplementar, ele tomou o restante do prejuízo. E aí surgiu uma teoria interessante. A teoria é a seguinte, e ela é completamente maluca, né? A teoria é a seguinte, eu posso renunciar à cláusula penal. Só que tem um pequeníssimo detalhe. Só um detalhe, só para explicar o que eu renunciar. O professor Silvio Rodrigues defende isso no livro dele, e é uma coisa que eu acho que ele fez em algum parecer, porque isso para mim é indefensável. Ele já vai explicar o Bunazar por quê. Renunciar significa o seguinte, o contrato me deu direito a 5 milhões, nem mais nem menos. Eu não fiz ressalva alguma. A cláusula penal por descumprimento é de 5 milhões. Eu digo, juiz, eu sei que eu tenho esse direito. Eu abro mão desse porque eu quero provar 15. Eu renuncio a um direito que independe de prova, de quantificação do dano, porque a cláusula penal é uma pressão absoluta de dano, e falo, juiz, eu vou lutar pelos 15. Esquece meu direito aos 5. Haveria uma, então, como disse o Bunazar, tecnicamente, uma renúncia ao valor pré-fixado indenizatório na cláusula penal. E agora eu vou fazer a crítica. Por que essa teoria não tem pé nem cabeça e eu e ele somos frontalmente contra, aliás, aliados, a grande maioria da doutrina? Por que, Bunazar? Não rola, como diz hoje em dia. O contrato, eu não preciso dizer isso, ele é um acordo de vontade, não é? E o contrato é formado pelo seu clausulado. Então, se eu quis aquela cláusula penal, é porque o Simão concordou com aquela cláusula penal e vice-versa. Então, quando nós estabelecemos a cláusula penal sem a ressalva da indenização suplementar, a cláusula penal tem uma dupla eficácia. A vantagem de prefixar as perdas e danos, mas também a vantagem de limitar a indenização. A cláusula penal não é uma cláusula que só traz vantagem para uma das partes. Não. Ela é uma cláusula que, na sua eficácia natural,
Ou seja, da forma que lançada no Código Civil, pré-fixa as perdas e danos e limita a indenização. Ora, eu não posso renunciar. Eu não posso renunciar a algo que me prejudica. É completamente maluco. Falou, olha, eu renuncio ao direito de ser cobrado, viu? Estou renunciando aqui. O velho Pontes de Miranda, ele tem uma... Eu nem lembro o tomo que ele trata disso, mas ele, com aquela genialidade, fala assim, olha, existe um princípio da intangibilidade não consentida da esfera jurídica alheia. Né? O nome é pomposo para dizer o seguinte, eu não posso, unilateralmente, afetar a esfera jurídica alheia. Então, eu não posso, como devedor, fazer um acordo. Simão e eu somos devedores solidários, eu faço um acordo prejudicando o professor Simão. Deixa eu só fazer uma nota, claro. do Nazário, de clausulado. É por isso que quando você faz multa de 5 milhões, a outra parte concorda com multa de 5 milhões, você tem que ter perguntado antes para o seu cliente se ele acha que aquilo para ele é bom ou é ruim, por uma razão muito simples. Se ele for o devedor e limitar 5, ele tem um prejuízo contra ele de 5. Se for o credor e limitar 5, ele tem um crédito de 5. E daí vem a pergunta, mas será que você não quer poder cobrar os prejuízos suplementares se eventualmente o devedor fizer um erro magistral e o seu prejuízo for de 10? Aí você vem com uma questão simples, que chama-se negociação contratual. Porque a outra parte, como devedor, pode dizer, eu quero limitar 5. Não, mas eu quero ter o direito de cobrar 10. É aí que está o trabalho magistral do advogado na redação da cláusula penal. Porque também a gente bate nisso nos nossos cursos. Entre dizer que ela é de 5, dizer assim, é de 5, mas eu posso provar o excedente. Ou dizer, ela é de 5, mas eu posso provar o excedente, por exemplo, só de dano emergente e não de lucro cessante. Ou só de lucro cessante e não de dano emergente. Tem várias condutas criativas do bom advogado, dentro da legalidade da licitude, que podem resolver problemas sérios. Vocês imaginem, então, eu quero provar prejuízos excedentes. Mas a parte contrária até admitiria nos danos emergentes, mas não nos lucros cessantes, que podem ser trilhardários. Por que não pôr a cláusula de 5 e eu posso provar apenas os danos emergentes, mas não os lucros cessantes excedentes? Claro que pode. E é isso que a gente, como advogado, tem que saber fazer. Porque eu tive um contrato antigo, que eu não era nem sócio do Nazar ainda, nós já fizemos 10 anos de sociedade, estamos indo para 11 agora, mês que vem, mas de qualquer maneira, eu tive que negociar uma cláusula em subempreitada, uma empreitada monumental, gigantesca de obra pública de vulto, e que o contrato do subempreiteiro com o meu cliente empreiteiro era uma coisa naquela época de 20 milhões de reais, não era nada barato, e que daí a parte contrária queria assumir uma parte de danos, mas não queria, por exemplo, danos ambientais. Ela queria assumir danos que superassem, desde que não fossem ambientais. Por que não? Está no campo da criatividade, por o valor da multa, permitir cobrar mais e permitir cobrar mais desde que não seja isso ou seja aquilo. Então, eu só estou dizendo isso para vocês porque esse é um dos poucos temas que são altamente relevantes e que, na maioria dos casos, os advogados também fazem copy-paste, porque não estão acostumados com a liberdade contratual aliada à regra do 416. É mais ou menos isso, Bunazari? É exatamente isso, é exatamente isso. E as pessoas, às vezes, imaginam que a elaboração do contrato é algo ou muito simples ou muito complexo. Não. Um contrato bem feito, ele exige conhecimento da matéria e a observância de algumas técnicas muito claras. Nesse curso que a gente desenvolveu, a ideia foi justamente essa. Nós pensarmos no quê? Falar assim, Simão, olha, nós somos professores, somos advogados. Todo dia a gente vê esses problemas. Por que nós não fazemos um curso prático, mostrando para o pessoal aí como colocar essas questões no papel, aliando a teoria voltada para a prática, como dizia o professor, como diz, né, o professor Comparato, na prática nada melhor que uma boa teoria. Como utilizar aqueles conhecimentos e colocar no papel de modo a evitar intromissões e de modo a fazer com que a vontade das partes seja o mais respeitada possível. Eu até vou contar uma coisa para você, já que estamos num bate-papo na parte final dele. Quando o Bunazar sugeriu, Simão, vamos montar curso? Eu falei, vamos. Ele falou, a Flávia é uma querida, a Flávia de muitos anos. Obrigado pela todos muito gentis aí. Obrigado, pessoal. E Solange, você também teve nossos cursos, tal. O curso começa na segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite começa. O Pedrosa perguntou
Olha quem nos assiste, o professor João Aguirre. Eu não vou cobrar no ar que ele me deve um camarão, mas ele me deve. Vamos deixar só no ar essa questão No ar, do, no ar. do professor Aguirre. O Pedro, Um abraço. Pedrosa, tá lá na bio, tem o link lá para o curso. É só clicar lá que você faz a inscrição. Tá lá. Tá lá aqui no Instagram, no professorsimão.com.br. Mas eu só ia fazer uma E no meu nota. também. E do Bunazar. Eu ia fazer só uma nota rápida. Quando a gente pensou em fazer cursos, o Bunazar disse, Simão tem horror a curso puramente teórico. Vamos fazer uma coisa prática. Eu disse, Bunazar tem horror a curso prático. Vamos fazer uma coisa teórica. E chegamos no meio do caminho. Conseguimos um curso com bases teóricas sólidas e com exemplos de cláusulas, redação de cláusula, material que indica como redigir cláusula. Então, acho que nós, no final, chegamos no meio do caminho. Tulinho, um abraço para você, meu querido. Com esse tucaninho lindo. Um beijo, beijo no bico do tucano. Para dizer o que para vocês? Que nós realmente acho que chegamos num grau interessante de cuidado em que a gente atende a teoria e a prática. A gente conseguia dois valores que são entre si. Nós vamos fazer, Cris, vamos fazer mais cursos. Olha que legal que a Cris disse. O curso é tudo isso e muito mais. Obrigado, Cris. Obrigado pelo depoimento aí, pelo elogio. A inscrição está na bio. Começa segunda-feira à noite, 19 horas. E outra coisa que nós fizemos também, que nós temos que dividir com vocês, cursos curtos. Porque nós entendemos que hoje em dia, cursos muito longos são difíceis, porque as pessoas têm compromissos e desestimulantes. Então, nossos cursos são cursos de 4 aulas, 1h30. O valor está lá, eu não sei de cabeça, Tulinho, mas depois você me pergunta no inbox que eu te mando, inclusive, o site, o lugar da inscrição do curso. E, de qualquer maneira, é um curso curto, porque são 4 aulas de 1h30 cada. Fica o gostinho de quero mais, mas aqueles que gostam normalmente fazem um outro curso, que é o da semana seguinte, que é o planejamento sucessório, que vai ser tema da live da semana seguinte, entre mim e o Bunazar. Eu queria, estudantes não, qualquer pessoa pode, tem certificado, a gente emite com a minha assinaturinha do Bunazar. Eu queria até perguntar uma coisa para vocês, Bunazar, aproveitando que eu estava aqui conversando com eles, porque nós já vamos fazer mais uma live semana que vem sobre planejamento sucessório, mas eu queria perguntar a todos para vocês, o que vocês estão achando dessa nova rede social que chama Clubhouse, porque eu e o Bunazar ainda não experimentamos trabalhar nessa rede social e Paulo, Água das Pedras, com o euro a 8, eu só tomo o dia que voltar para Lisboa, que está bastante longe, tá certo? Então fica tranquilo que por enquanto aqui, sabe qual é que é? Água potável da torneira, tá bom? A Água das Pedras, o professor Simão é um fã. Eu detesto a Água das Pedras. Ela é salgada. E ela é salgada agora, no gosto e no preço. O professor Simão paga a Água das Pedras. Agora, quando nós formos visitar o professor Paulo, ele também pode servir uma aguinha das pedras. Então, o professor Paulo, normalmente sabe o que me serve, Bunazar? San Pellegrino, porque é mais barato e diz que ele é melhor. E é mais gostoso. San Pellegrino é mais gostoso. O Paulo tem bom gosto. Mas nós vamos prosseguir de qualquer maneira aqui. É verdade, Paulo. Eu furei o almoço com você na semana passada. Vamos convocar o Bunazar para sair da caverna para a gente almoçar com ele. Mas eu, de qualquer maneira, não experimentei essa rede, mas nós vamos continuar por aqui, claro, porque o Instagram para a gente ainda é uma grande fonte de alegria. A gente tem realmente compartilhado muito conhecimento e tem sido muito, muito, muito interessante. Para a semana, então, começamos o nosso curso de cláusulas contratuais. E para outra, o nosso planejamento sucessório, que faremos uma live. A live vai chamar Bunazar, como você ficou rico? 2 pontos. Planejando a minha sucessão. Vai ser um tema muito interessante, quase autobiográfico. Não, água salobra? Não, Kátia, você está de sacanagem. Água salobra é de graça. Mas olha, o Bunazar não toma água das pedras porque ele tem cisma que vai dar pedra no rim por ter sal. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem sentido, tá certo? Mas não percam semana que vem. Como fiquei rico planejando a minha própria sucessão. É um curso especial do professor Bunazar que nós vamos fazer. Meu amigo Marcos Gadelho, juiz, grande amigo. Aqui no Instagram. A água das pedras é interessante porque assim, você tem que tomar água das pedras de uma água normal para matar a sede. É a maior mentira. É a água mais refrescante para o calor. Como eu não ganho nada deles, se inscrevam no curso e não tomem água das pedras. Quem quiser, no inbox, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando o link de inscrição dos 2 cursos. É isso aí. E a gente prossegue conversando. Bunazar, uma última coisa. O contrato sai mais forte ou sai mais fraco da pandemia? Eu acho que ele sai mais importante. Ele precisa de mais cuidado.
Não sei se ele sai mais forte ou mais fraco, porque a verdade é que os contratos foram, de fato, atacados, o que eu acho que ele sai mais importante. Eu acho que há um grande risco nesse momento, que é uma extrema releitura contratual por conta de um momento difícil que é a pandemia. Acho que isso não pode ocorrer, mas acho que o contrato sai fortalecido no seguinte sentido: ele ganha uma relevância teórica que sempre teve para alguns, mas não tinha para todos. Eu acho difícil hoje, 2021, alguém não repensar o contrato ou não ter interesse em reestudá-lo. Acho que os contratos saem melhores porque as pessoas estão vendo cursos, estão aprendendo, estão discutindo, estão pondo nos seus instrumentos esses conhecimentos. Então, eu acho que o contrato sai mais forte. Meu único medo, e eu espero que seja realmente um medo imotivado ou injustificado, que haja uma tentativa de releitura com destruição das categorias jurídicas clássicas por meio de eventual justiça contratual no sentido pior da palavra e não do melhor. Então, eu tenho realmente algum temor. Mas estou com você, Bonazar. O instrumento contratual talvez nunca tenha sido tão valorizado a ponto de ser tão debatido. Talvez até aquelas cláusulas óbvias, como falamos agora, juros, correção e multa, o de namoro, Solange, aí vem uma outra. Aí é a professora Marília. Professora Marília, o livro da professora Marília, o contrato de namoro. Live, aliás, e tem um belíssimo livro, a professora Marília, sobre o tema. Mas estou com você. Eu não sou daqueles apocalípticos, como amigos nossos são, mas sou daqueles mais cautelosos. Eu acho que é um bom momento para estudar o contrato, é um bom momento para o advogado criar cláusulas novas, é um bom momento para o advogado mostrar o seu domínio dessas categorias, e é um bom momento porque o contrato sai com mais importância e, portanto, mais forte. É isso, Bonazar? É isso aí, grande professor Simão. Então, vou encerrar a nossa live. Ela vai agora para o IGTV e para o YouTube no meu canal. Se quiserem informações dos cursos, estamos juntos. Estamos lá no Instagram para bater papo. E um grande abraço a todos e uma boa noite. Eu talvez até mostrasse, Bonazar, para eles, para concluir o curso, a nossa live, meu último quebra-cabeça. Mostra o seu quebra-cabeça. Cadê o seu quebra-cabeça? Ele está de ponta cabeça porque eu estou do lado errado dele, mas é uma casa num lago. Olha aqui a caixinha que bonitinha, Bonazar. Que maravilha. Ontem, na minha insônia, eu montei quebra-cabeça às 3 horas da manhã. O professor Simão conheceu um rapaz que vende quebra-cabeça montado. Tá um sucesso. É um por semana. Tá bom, tá dito. Até a próxima. Semana que vem vamos anunciar a nossa planejamento acessório. Nós vamos tentar pegar, basicamente, um confronto entre o planejamento acessório via empresa e o via instrumentos de direito civil, vantagens e desvantagens dessas duas. E, sinceramente falando, eu e o Bonazar temos muito interesse em criar cursos com temas novos. O ano passado nós falamos de locação, cláusulas, planejamento, invalidades, guarda e alimentos. Já abordamos 6 temas distintos. Vamos agora buscar temas novos. Já estamos pensando, inclusive, em cláusulas contratuais, mas não contratuais para o contrato empresarial ou civil, mas sim para o contrato pré-casamentário ou de união estável. Provavelmente vai ser um dos próximos. Olha, Jaime, eu agradeço e eu realmente não consigo parar de indicar trecho de livro. Isso virou um vício. E até eu morrer, se eu continuar lendo, eu vou indicar trecho de livros. Valeu, gente. Bonazar, amanhã nos Valeu, vemos. gente. Tchau, tchau. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Bonazar, casa com a Pamela e seja casado com a Karine, você vai ser bígamo, é crime, é melhor você evitar, tá? Eu não quero um sócio preso por bigamia. Valeu? Tá bom. Obrigado. Pamela. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.